cobertura, mas agora eu vou para a nossa primeira página, porque o nosso repórter, o Jean Rios, já está a posto, já vou chamá-lo, em função do estado de saúde de Silvio Santos. Ontem nós dissemos aqui no nosso programa, mostramos os dois lados da história, não é? Silvio Santos, internado ou não. Silvio Santos estava no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, estava na UTI, não estava na UTI, qual era a situação dele. O SBT, naqueles momentos iniciais em que essa notícia veio a público, não é? Teve o maior cuidado e preferiu esperar um tempo aí para ver como ia se desenrolar o estado de saúde do Silvio Santos, para aí sim confirmar ou não. Mas a notícia durante o dia até a noite de ontem continuou sendo divulgada e aí não tinha mais o porquê esperar, né? Ele já começou a reagir bem, ele teve uma boa melhora agora e a emissora confirmou através de um comunicado oficial hoje que realmente o Silvio Santos está hospitalizado, está no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, está internado desde a noite da última terça-feira, por isso que vazou na manhã de ontem, quarta-feira, e a confirmação da emissora veio hoje, quinta-feira, e já veio acompanhada de uma boa notícia, que é a melhora do apresentador. A gente deixou muito claro ontem aqui no nosso programa que sim, ele poderia estar na UTI, não porque ele estivesse em estado grave, que fala UTI, né, já arrepia a gente, não, porque é um protocolo médico para pacientes idosos, ele tem 93 anos de idade, então ele tem que estar no local onde o monitoramento é completo durante 24 horas por dia, com todo o equipamento à disposição no caso de alguma intercorrência, que graças a Deus, no caso dele, não aconteceu. Então a boa notícia é que ele está reagindo bem, tanto que tem uma outra boa notícia que o Jean Rios vai dar para a gente agora. Boa tarde, Jean Rios. Boa tarde, Sônia, toda a bancada. E para quem está em casa, conectada e conectado assistindo o A Tarde é Sua, nós estamos aqui nessa unidade de saúde que muita gente não divulgou, mas como você já falou, aqui em frente o Albert Einstein, aqui no bairro do Morumbi, que por sinal é ao lado da casa do Silvio, eu acho que ele tem esse aparato todo aqui. E por sinal, tudo que envolve o Silvio Santos, né, Sônia Abrão, realmente gera especulações e todo mundo quer saber o que está acontecendo com o nosso Silvio Santos, o maior comunicador da história do país. E a boa notícia, Sônia, é que ele, inclusive, pode ter alta hoje. Hoje ainda? Acabou de passar. Hoje ainda, Sônia. Eu estava achando que era para amanhã. Eu também. E já estava achando Pode ótimo. ser hoje ainda. A alta pode acontecer hoje. A gente está aqui na Maravilha. expectativa, inclusive estava falando até com os parceiros aqui, com outros jornalistas, que a gente queria muito poder, inclusive até aqui para a Tarde é Sua, conseguir imagens dele saindo, né, tendo essa alta e essa imagem compartilhada com todo o Brasil, mas é o que a gente fica aqui na torcida esperando. O boletim, que não é o boletim do hospital, mas é o comunicado oficial do SBT, não sei se vocês já leram aí o SBT, que foi bem sucinto. Não, pode já ler, leram, pode né? ler. Deixa eu puxar aqui o comunicado oficial, que foi a declaração oficial, porque sempre acontece isso que você falou, Sônia, quando envolve o Silvio Santos, a Maísa, toda a sua equipe, precisa apurar as informações antes de ser divulgadas, porque uma vez que sai alguma coisa do SBT, isso repercute Brasil, no mundo inteiro, né? Exatamente. Se tratando do Silvio Santos. Para acalmar todo mundo, a declaração oficial do SBT, na qual eles foram bem sucintos, diz o seguinte: São Paulo, 18 de julho de 2024, o SBT informa que Silvio Santos está com H1N1, que seria a influenza, né? Ele está sendo medicado no hospital aqui, no Albert Einstein. Agradecemos o carinho de todos. Bem sucintos, né, Sônia? Mas já calma todo mundo. Que ele está bem. Nesse comunicado, eles fazem questão de deixar claro que o Silvio está bem, né? Uma fonte nossa conseguiu falar com o motorista também do Silvio Santos e informou que ele está bem. A gente até perguntou alguma coisa assim, o que ele fica fazendo nesse período que ele está em casa, porque todo mundo quer saber, né? Ele fica lendo, ele fica na piscina. Aí sabe o que falaram pra gente, Sônia? Uma fonte bem segura, que ele tem dormido durante o dia, na madrugada ele tem maratonado séries e também assistido
programas antigos. Olha que nostálgico. Olha, que programas bárbaro. dele. Os programas dele antigos, maravilha. Exato. Né? Acho que aí fazendo uma pesca, né? Uma pescagem, vamos dizer, de né? muitas ideias, de muitos formatos, que ele acha que se der uma atualizada, ele pode colocar no programa dele. Ele tá trabalhando. Acho que ele Ainda tá comandado trabalhando, pela Patrícia Bravanel. Ele está trabalhando, na verdade, né? E é uma fonte bem segura, viu? Olha, então, bom saber disso, né? A Adorei. gente já vai se preparando para novas informações aí em relação aos quadros que podem ainda ser resgatados e que vão fazer sucesso com toda certeza. Porque tudo que ele fez foi sucesso, Nossa, né? não faltam quadros, né? Uhum. Porque Não o faltam, volume Não tem não um que você disse que não foi um que sucesso. não foi sucesso. Sem exceção. Com essa volta Ou seja, ele não dominical, né? desgruda o SBT, né, Sônia? Claro Do jeitinho que dele, não. mas ele continua conectado e a par de Sim. tudo que está acontecendo de fato. Uhum. É verdade mesmo. Bom, a né? gente fica aqui então, Sônia Abrão, aguardando, tomara que até o término do A Tarde é Sua a gente consiga trazer essa imagem aqui dele Sim. tendo alta. Se não, qualquer informação, qualquer atualização, a gente volta para informar o nosso público aqui do A Tarde é Sua, viu, Sônia? Tá certo, Jean Rios, obrigada, viu? Olha, vocês sabem que as pessoas estão perguntando muito, eu ouvi muito isso, perguntaram também pelo Instagram, escuta aqui, como é que o Silvio pegou H1N1, como é que ele pegou essa gripe se ele não sai de casa, né? Ele fica o dia inteiro de pijama, dentro de casa, curtindo mesmo a vida dele tranquila, a família dele, podendo, né, se entreter com todas as coisas que ele quer, inclusive agora a gente ficou sabendo que ele fica maratonando os próprios programas antigos e com certeza em busca de ideias que possam ser recicladas, atualizadas e que vão fazer sucesso. Gente, às vezes não é quem sai, é quem entra, né? Que, claro, que não tem ideia que já possa estar contaminado e aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, é por tabela mesmo. Às vezes você não sai de casa, mas quem entra, né, às vezes acaba não- levando a doença para dentro. Às E vezes não nem desencadeia em desenvolve. alguém, né? Exatamente. Mas numa pessoa mais vulnerável desencadeia. da mesma forma às que ele- vezes é só o transmissor, a própria pessoa que leva o vírus não desenvolve H1N1, mas passa para uma outra pessoa com 93 anos de idade, inclusive, claro que é mais provável que isso aconteça, e com ele aconteceu, Fábio. Tem 3 informações aí, bem informações Tá. rápidas, mas que ajudam a clarear toda essa história. Eu vi também as pessoas falando, por que foi internado? Gente, eu vou usar um exemplo de casa. Minha irmã com 40 anos de idade foi num hospital e ela estava com pneumonia e internaram ela na UTI. Tudo bem, a pneumonia, mas estava no início. Sim. E aí, é isso, é um protocolo de hospital. Os hospitais, eu não vou mentir para vocês, os hospitais bons costumam fazer e seguir esse protocolo de segurar o paciente. Então, Sim. primeiro dado. Segundo dado, da mesma maneira que ele pegou H1N1, ele pegou Covid-19 aquela Lembra? vez. Exatamente. Ele estava super isolado na casa dele e ele pegou. É como a Sônia falou, é quem entra também, em contato com os netos. Não estou Sim. falando que seja isso, mas com funcionário, com todo mundo, né? E agora, Sônia, só achei importante frisar que ele decidiu ficar no hospital, né? Foram acho que Sim. 2, 3 dias 2 no dias, hospital, porque da outra Desde vez ele não quis terça à ficar, noite. né? Ele Quando quis ele fugir, estava com lembra? Ele quis Covid-19, fugir, não a queria família ficar. confirmou que ele não quis ficar. Então ele ficou, né, dessa Sim, vez. e graças a Deus está indo tudo muito bem, tanto que a alta que poderia acontecer amanhã, o Jean Rios já deixou claro para a gente que pode ocorrer ser hoje. ainda hoje, que assim seja. Ele já mora pertinho, já chega rapidinho em casa. É resultado e a de vida vai evolução, voltando ao né, no normal. quadro. Sim, exatamente, uma boa Uma boa saúde evolução. também. E já aproveita Muita que tá lá, saúde, já faz uma Silvio. bateria.